pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o desenvolvimento infantil. Acrescenta aí também o desenvolvimento do adolescente. Por quê? Porque o desenvolvimento infantil, quando a gente vai ver aí nos autores que nós vamos conversar, ele vai terminar lá na adolescência, nos estágios, né, no processo de desenvolvimento. Nós vamos conversar sobre 3 autores, Piaget, Vygotsky e Vallon. Esses 3 autores, eles trazem concepções sobre o desenvolvimento infantil. Eles desenvolvem ideias sobre estágios, né? Sobre como aconteceria esse processo de desenvolvimento nos estágios. Vygotsky, desculpem, traz outros conceitos aí para a gente considerar e nós vamos discutir cada um deles. O que traz em comum esses 3? Ambos, né, os 3 autores, eles veem a criança como um sujeito que precisa se desenvolver integralmente, que precisa participar desse processo de aprendizagem ativamente. Os 3, eles são uma virada no processo da educação, no sentido de que eles consideram a criança um sujeito com características próprias. Isso vai ser até envolvido aí nas nossas legislações, quando a gente começa a ter as etapas, as separações por idade, né? Características de idades diferentes vão ter necessidades diferentes e eles abordam, ainda que de maneiras diferentes, né? Que não são iguais, eles têm, assim, um ponto em comum, que é a questão da formação integral e de ver essa criança com necessidades a cada período que precisam ser levadas em consideração, trabalhadas para esse desenvolvimento integral. Então agora a gente vai ver cada um deles, que pode principalmente cair na sua prova, Piaget e Vygotsky. Vallon, algumas bancas costumam abordar. A Legale eu encontrei em algumas situações aí Vallon, mas é conhecimento e você precisa saber para diferenciá-los. O primeiro deles é Vygotsky, né? Ele foi um psicólogo proponente da psicologia cultural histórica. Quem já assistiu aí às aulas anteriores de teoria, de concepção, já viu aí falar sobre o Vygotsky. E ele então influenciou muito a nossa educação, foi um dos principais, de acordo com alguns estudos aí, influenciadores da educação do século XX. Vygotsky, então, acha que o sujeito é formado através das relações e das interações sociais, daquelas relações com o meio e com os outros, né, com o contexto, com a sociedade. O conhecimento, para ele, é formado através da interação com as outras pessoas. Como que eu me relaciono, com quem eu me relaciono, eu vou aprender. Com as interferências histórico-culturais e sociais. Por quê? Porque o ser humano está na história, naquele momento histórico. Ele vive numa cultura. Qual é a cultura que ele está vivenciando? Ele vai aprender com ela. E ele é um ser que está numa sociedade, né? Uma sociedade que tem direitos, deveres e que interfere, então, nessa construção, nesse processo de construção do conhecimento dele. Então, interferências da história que ele vivencia, da cultura que ele está inserido e da sociedade que ele faz parte. O desenvolvimento humano, então, para Vygotsky, é histórico-cultural. Da histórica e da social, da sociedade, das relações sociais que ele vai vivenciar naquele contexto. Vygotsky diz que conhecimento da infância, aquilo que a gente aprende quando criança, é levado para a vida toda. Então, tudo que a gente aprende desde pequenininho, a gente vai levar para a nossa vida. E que o desenvolvimento infantil, ele tem 3 aspectos. Importante. Instrumental, cultural e histórico. Então, o conhecimento, né, no desenvolvimento, então, esses 3 aspectos podem ser um instrumento, que vão ser instrumentos para a gente interagir, para a gente aplicar, para a gente vivenciar. Esses instrumentos, eles são importantíssimos, segundo Vygotsky. Esses instrumentos, eles levam a gente a se diferenciar dos animais irracionais.
Esses aspectos também envolvem a cultura e a história. Por quê? Porque o ser humano, quando ele está se desenvolvendo, ele está num contexto cultural. Ele vivencia uma cultura e uma história daquele momento. Se ele muda de cultura, ele vai ter outras influências. Se ele tem contato com diferentes culturas ao mesmo tempo, ele também tem um desenvolvimento diferente. Por exemplo, uma criança que tem contato com a cultura da mãe, que é uma descendente, né, de imigrantes italianos, mas também e que falam o dialeto italiano, que vivenciam a questão com a nona, né, a alimentação, que falam muito, que vivenciam as questões trazidas lá pelos imigrantes ainda lá no interior da Serra Gaúcha, mas que mora na cidade. Ela tem essa relação cultural diferenciada. Todas essas culturas que ela vivencia vão influenciar no seu desenvolvimento infantil. A história que ela está inserida hoje, o contexto histórico, vai influenciar no seu desenvolvimento infantil. Então, os sujeitos interagem com os instrumentos disponíveis, com as coisas disponíveis, com os objetos disponíveis na sua cultura. O que está disponível ali? Um sujeito que não está na era digital, na sua cultura, não tem computador, não tem celular, ele vai interagir com aquilo que tem na cultura dele, naquele momento histórico. E vai se relacionar com o conhecimento através daquilo que ele tem disponível. Hoje, a maioria das pessoas tem relação com a tecnologia, que antigamente não se tinha. E assim, naquele momento histórico, se relacionavam com o conhecimento, pesquisando na biblioteca, conversando com outras pessoas, aprendendo na escola. Hoje, nós temos inúmeros recursos disponíveis, a maioria das pessoas, celular, computador, televisão, rádio. E a gente usa esses recursos disponíveis neste momento da história, porque este momento histórico possibilita isso, para nos relacionarmos com o conhecimento. E é isso que Vygotsky traz. O que muda são os instrumentos e o momento histórico e cultural que a gente vivencia. Cada um de nós tem uma cultura, tem os seus instrumentos. E a aprendizagem? Ela precisa ser mediada. O processo de aprendizagem pelo professor vai ser mediado, ele está no meio de campo. Ele atua na zona de desenvolvimento proximal. Ali, nesse meio de campo. O que é a zona de desenvolvimento proximal, Jéssica? Vamos fazer uma linha aqui. A gente tem a zona de desenvolvimento real. Aquilo que nós já sabemos, que já aprendemos, que já dominamos. E nós temos a zona de desenvolvimento potencial. Que a zona de desenvolvimento proximal é a distância, ó, distância entre a zona do saber já construído, que é o real, e a zona do saber que ainda a gente não domina, né, sem o auxílio de outra pessoa, que é a zona do desenvolvimento proximal, a distância que precisa ser percorrida da potencial para o real, a gente chama de zona de desenvolvimento proximal, que vai aproximar do real. E é ali que o professor tem que trabalhar. Ali que o professor tem que desenvolver as habilidades para que o aluno chegue no real. Vai mediar esse processo de construção do conhecimento. Um exemplo, construção do número. O aluno chega lá na escola com a zona de desenvolvimento proximal, ele conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabe contar, bem faceiro. Mas lá para o real, a gente precisa que ele quantifique, que ele reconheça, ele conta. Ele não sabe qual é o número 1, ele não sabe dizer quanto é 1. E se colocar os números soltos ali para ele organizar, também não sabe, ele só sabe dizer. Ele decorou. Lá no real, então, a gente precisa que ele saiba a função desse número, que ele classifique, que ele quantifique, que seria o real. Né? A construção geral desse número. E aí, o professor, então, vai atuar na zona de desenvolvimento potencial, para construir todas essas noções de número. O potencial ali
Se alguém ajudasse ele, olha o 1, olha só o 1, aí ele vai colocando 1, alguém ajudando, que ele compra, então, né, alguém ajudou, ele construiu. Mas no potencial, ele não sabe, ele não construiu o real, ele ainda não construiu o conhecimento. Então, na zona de desenvolvimento proximal, que o professor vai atuar, vai mediar esse processo para que ele torne esse conhecimento real, que ele construa. Então, é ali que o professor vai atuar, no que ele precisa construir. Importante! A zona de desenvolvimento proximal é que ainda não aprendeu, que não consegue fazer sozinho. As habilidades que a pessoa não construiu. E aí a gente não usa só criança, porque a gente aprende o tempo todo. Quantas coisas que a gente está lá tem um potencial, mas precisa chegar no real. Precisa que alguém nos ajude ali no proximal. Ou vai a gente mesmo procurar meios para que esse proximal se desenvolva e a gente chegue no real. Importantes termos de Vygotsky: linguagem e pensamento. Linguagem e pensamento, para ele, são importantíssimos para o desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento da pessoa. Quando a gente fala, a gente pratica aquilo que a gente pensa. Pela fala, pela expressão, pela comunicação, a gente está praticando o que a gente pensou. Inclusive, pelos gestos, pelas expressões. Não é só pelo falar verbal. Não é só comunicação verbal. A fala expressa o que a gente pensa. Isso nos diferencia, inclusive. Então, linguagem e pensamento são diferenciais. Eles têm raízes psicológicas, segundo o Vygotsky, diferenciadas, mas eles nos tornam diferentes e têm funções importantíssimas no desenvolvimento. Outra questão que Vygotsky traz é a brincadeira e o brinquedo. Essa questão da brincadeira e do brinquedo, do faz de conta que a criança tem, traz capacidades para o desenvolvimento infantil, vai desenvolvendo habilidades, a capacidade de se abstrair desse mundo, e criando situações concretas, imediatas ali nessa abstração, que vão contribuir para o desenvolvimento infantil. Esse faz de conta não é só um faz de conta, ela tá ali brincando, fazendo de conta que é a mamãe, que o outro é o filhinho. Ela abstrai e vai fazendo relações, e vai se desenvolvendo, vai construindo, vai fazendo relações internas que ela vai se desenvolvendo assim, vai se constituindo enquanto sujeito. Esse faz de conta contribui para a construção pessoal dessa criança. Outro conceito, então, de Vygotsky são os instrumentos e os signos. Cada um deles tem uma função de mediação. Eles têm essa questão de mediar, mas eles têm funções diferentes. Os signos, eles são representações simbólicas de orientação interna, que vem de dentro da gente. Por exemplo, um signo é a questão da fala. Ela representa algo, ela vai exemplificar algo e vem de dentro da gente. É uma representação simbólica. Quando eu falo do copo, é um signo. E um signo expresso de algo interno. Uma representação simbólica. É um signo. E é algo humano. Já a questão do instrumento, ele é de questão externa. Ele não está dentro de mim, é algo que eu tenho que expressar como signo. O instrumento é algo que eu utilizo para mostrar alguma coisa que eu não consigo fazer sozinho. Algo que me ajuda, que me auxilia, que faz uma mudança no objeto. Um exemplo, quando eu tento lá rasgar, cortar alguma coisa com a minha mão e eu não consigo, eu não tenho força. Um tecido que eu tento puxar para rasgar e eu não consigo, eu vou usar um instrumento para conseguir isso. Eu vou lá e pego a tesoura para cortar. Então a tesoura se torna um instrumento. Então os instrumentos e os signos são mediadores de funções que a gente estabelece. O signo, então, que é algo interno, que é a fala, ele me ajuda na comunicação, na linguagem.
É uma representação simbólica da linguagem, a fala. O instrumento é algo externo, que está no ambiente, que vai me ajudar a colocar em prática alguma coisa. E na questão, então, do exemplo, a tesoura. Então, tem conceitos importantes que a gente precisa estar assim, fixados de Vygotsky. Quais são eles? Esse quadro aqui, ele está bem claro e acho que vocês podem tirar informações bem úteis para a hora da prova. Linguagem e pensamento, brincadeira, brinquedo, instrumentos e signos são informações de Vygotsky, né? Zona de desenvolvimento proximal, potencial, real, termos de Vygotsky. Então, tenham claro essas informações, eu até vou voltar aqui para vocês olharem, né? Zona de desenvolvimento proximal. Tenham claro essas informações, o ZDP é uma abreviação que eles adoram colocar. Não esqueçam de anotar essas principais informações. Ficou alguma dúvida? Tem um e-mail aí, não esquece de enviar, não tem problema. Também pode me procurar lá no Instagram, @prof.jessicaferraz. O que difere o Vygotsky agora para os outros dois que a gente vai ver? Vygotsky não tem estágios de desenvolvimento como os outros, mas ele tem essas nomenclaturas de instrumentos, de signos, de linguagem, né, da brincadeira, do brincar, que são importantes para o desenvolvimento infantil, e a zona de desenvolvimento proximal, que é onde tem que ter a interferência do educador e das pessoas para que a pessoa se desenvolva, que a criança se desenvolva. Então esses são os pensamentos, né? É a teoria vygotskiana para o desenvolvimento infantil, ok? Agora nós vamos ver VAL 1. E VAL 1 já é diferente. VAL 1, ele tem um outro contexto, aí ele vai trazer estágios do pensamento, do desenvolvimento, ele tem uma outra teoria. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula, ok? Até a próxima!